live, não sou muito de botar as caras. Aparentemente, sou uma pessoa, né, pessoalmente, mais extrovertida, mas ao mesmo tempo sou bem fechadona, né? Sou muito na minha, mas a gente costuma entender que aquilo que o Senhor manda a gente fazer, nós devemos fazer. Não importa, né? Quem somos nós ou o que nós temos a oferecer. O Senhor, Ele sabe quem necessita de cada palavra, né? Eu estou desde domingo lendo sobre sobre uma história impactante, algo que representa o passado, o presente e um futuro, né? Como o Tailan costuma dizer, né? Nós não temos controle sobre o que passou e nem sobre o que está por vir, mas nós temos o controle do presente. E a passagem que eu vou ler para vocês é bem rapidinho, porque eu sou muito direta, né? É sobre a mulher samaritana, né? Aquela mulher que tinha os rótulos da sociedade, mas existiam dores e existiam traumas dentro de si que impediam ela de viver o novo de Deus, viver o presente, né? Então eu vou ler. A passagem se encontra no livro de João, né? Livro de João, o capítulo 4, aqui, no versículo 13, e também o versículo 28, que são versículos chaves, tá? São versículos chaves nessa noite, e a gente vai relatar a história dela aqui no decorrer, e até onde o Senhor Jesus manda a gente ir, a gente vai. João, capítulo 4, versículo... Ai, Jesus. Versículo 13 diz assim: E Jesus respondeu: Quem beber desta água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte que jorrará para a vida eterna. E o 28 que diz assim, no 27, né, e o 28. Naquele momento chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: o que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele, por acaso, o Cristo? Uma passagem bem conhecida, né? Da mulher, do encontro de Jesus com a mulher samaritana, né? Essa passagem, ela nos relata a história de uma mulher que passou anos sofrendo, não só com a sociedade, não só com os traumas que a sociedade lhe rotulava, não só com os rótulos de uma sociedade, mas sim com os rótulos que ela mesma impôs sobre a vida dela. Tanto que a Bíblia relata, nos primeiros versículos desse capítulo, que quando Jesus chega a Samaria, na cidade, né, ele para no poço e ao meio-dia, não era o horário comum das pessoas irem retirar a água do poço, mas foi o horário que aquela mulher encontrou para se esconder e para estar se omitindo de viver algo que seria uma humilhação, ou seria, talvez, na hora que ela chegasse, outras mulheres se sentiriam ameaçadas, ofendidas, né? Porque, para quem conhece a história da mulher, a história da mulher samaritana, Jesus lhe pergunta, né? Lhe manda, vai buscar seu marido, e ela responde a ele, né? Eu não tenho marido, né? Uma mulher que tem uma história, um encontro marcado com o mestre no lugar aonde ela achava que só haveria ela encontrou Deus,
né? E quantos de nós encontramos Deus no acaso, né? No acaso da vida? Encontramos a verdade e a água da vida quando achamos que não tem mais solução, né? Jesus, ele pede àquela mulher para ir, né? Chamar o marido dela. Primeiro ela pergunta a ele também, né? Como pode um judeu falar com uma samaritana? E Jesus, quando ele vem ao mundo, ele vem para quebrar todos esses paradigmas que existem, né? Que eu sou judeu e eu não me relaciono com um samaritano. Eu sou samaritano e eu não me relaciono com fulano de tal. E eu sou isso e eu não me relaciono com aquilo, mas o Senhor veio para os feridos, para aqueles que necessitam, né? E quando o Senhor pede a ela para chamar, e ela diz que não tem marido. E Jesus responde a ela: disseste bem, tu não tem marido, porque tivesse 5 e hoje o que você tem não é seu. O Senhor tocou na ferida, expôs ela, trouxe ela para o constrangimento a si mesmo, se expôs, né? Tocou na ferida, expôs ela e ela se abriu para o mestre. Quantos de nós estamos com o coração tão apertado, fechado e rotulado por aquilo que nós achamos, né? Que nós rotulamos, que nós achamos que não somos dignos da presença do Senhor. E o Senhor só fala assim: tá, mas e aí? Eu já sei o que aconteceu, né? Eu já sei o que se passou. E a gente fica preso. Mas o Senhor Jesus, ele aparece e ele nos oferece a água da vida. A água que vai jorrar, água viva, que vai jorrar para uma vida eterna. Aquela mulher agora, ela fica tão impactada com aquilo que Jesus fala para ela, que ela larga o que ela estava fazendo, que ela foi buscar água, né? No poço, ela larga o seu cântaro, ela larga os seus pesos, ela larga todo o seu desespero, todo o seu pecado, toda a sua culpa. Ela larga aos pés de Jesus. E olha só que interessante, porque a mulher que tinha vergonha de tirar a água no poço, quando era o horário comum, o horário normal, ela retorna para a sua cidade e fala: venha ver e venha conhecer o homem que me disse tudo que eu já fiz, porque ela não praticava mais, ela fala que eu já fiz. E ela se culpava por aquilo que já tinha passado. Aí a gente vem para aquilo, né? Ficamos presos ao passado, nos culpando de coisas que fizemos no passado e esquecemos que o presente existe perdão, no presente existe a cura, no presente existe a água viva, no presente a gente encontra o perdão, é no presente que a gente encontra Cristo para poder vivermos um futuro extraordinário, né? E às vezes o passado, ele aprisionou tanto tempo aquela mulher que ela se rotulou, ela se culpou por consequências, por imaturidade. E Jesus, ele chegou para quebrar aquele paradigma. E ela larga cântaro, ela larga o pecado, e ela larga tudo, e ela vai propagar o evangelho. E a água viva que Jesus ofereceu a ela se transformou numa fonte para a vida eterna. Porque a Bíblia vai relatar que depois que ela chega na cidade, as pessoas ouvindo o testemunho dela, eles correm para fora da cidade, para onde está Jesus, e se senta para ouvir a palavra do mestre. Olha só, como aquela mulher criou uma própria barreira para ela mesma. Porque se ela fosse tudo aquilo que ela imaginava que ela fosse, as pessoas não teriam ouvido o que ela tinha para falar. Então, né? Dá licença. Não quero, dá licença. Vai. Agora não, daqui a pouco. Então, ela se rotulou. E quantas de nós, né, temos nos rotulado? Igual isso aqui, né? Vamos botar assim. A live, para mim, hoje, é um rótulo, é uma barreira que eu criei no meu coração que eu não seria capaz de fazer, né? E olha só como que Jesus quebra uma barreira, porque é através de uma palavra
que talvez eu falando aqui, alguém vai ser alcançado e a água vai começar a jorrar, né? Então, com a mulher samaritana foi da mesma forma. Ela criou barreiras que a própria sociedade rotulava ela e ela se rotulava. A sociedade apontava e dizia que ela não era capaz, e ela se apontava e dizia: eu não sou capaz, eu não tenho direito ao perdão, eu não tenho direito de ir tirar água no poço quando toda a sociedade está junto, eu não tenho direito de andar pelas ruas de cabeça erguida, e Jesus chegou para tirar. E nós precisamos entender que as nossas necessidades, os nossos pecados, o Senhor já levou, ele jogou tudo no mar do esquecimento quando existe um perdão verdadeiro, quando existe verdadeiramente um arrependimento. E tudo aquilo que nos aprisiona, né? O Senhor Jesus, ele chega para tirar. Ele chega para quebrar as cadeias, para quebrar as correntes, né? O Senhor Jesus, ele chega para trazer águas vivas. Ele chega para trazer uma vida nova. E não foi diferente com aquela mulher, a mulher samaritana, né? Ela foi uma mulher que foi alcançada, mesmo quando a probabilidade de vida dela mostrava ao contrário, ela foi alcançada. E todos nós somos alcançados pelo amor de Deus, né? Somos atraídos pelo aquele amor, né? Essa é a passagem de hoje, é bem curtinha, bem rápida, né? Que o Senhor Jesus possa entrar na sua casa, entrar no seu lar e trazer águas vivas, fazer jorrar uma fonte de águas vivas sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu emprego, sobre os seus filhos, sobre tudo aquilo que você impor suas mãos, que você possa ter certeza que o Senhor Jesus, ele é contigo, né? Esse louvor. Aumenta o volume, Alexia, por favor. Aumenta o volume. A terra se estremeceu, morria o filho de Deus. A cruz que outrora era vergonha foi instrumento de restauração para quem estava ferido. O véu que separava foi rasgado. É isso que Jesus vem fazer, ele vem rasgar o véu, né? Ali não era o final. Jesus estava escrevendo a minha história com tinta de sangue. Com tinta de sangue. Ele me deu valor e mudou toda a trajetória. E tudo isso com tinta de sangue. Com tinta de sangue. Com tintas de sangue. É isso aí. Eu vou orar sobre a sua vida, sobre a sua casa. Senhor Jesus, primeiramente vem te agradecer, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda irá fazer. Vem te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, falhas, atos, Senhor, que não foram do teu agrado. Tudo aquilo, Senhor Deus, que foi, Senhor, feito ou falado que não foi de acordo com a tua graça. Nós pedimos, Senhor, perdão, de coração aberto, nos rasgamos diante da tua presença, para engrandecer e bendizer o seu santo nome. E, Senhor Deus, nos humilharmos e nos rendermos, Senhor, ao teu amor.
Eu te peço, Senhor Deus, que assim como aquela mulher samaritana, Senhor, encontrou a fonte de águas vivas, através de Cristo, Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, também encontrar. Entender, Senhor Deus, que a água que jorra do teu trono é água é fonte de águas vivas, são águas vivas que descem e que nós devemos jorrar essas águas, Senhor Deus, para os nossos próximos. Que o teu Espírito Santo possa se fazer presente, Senhor, dentro do meu lar, dentro do lar de cada um, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, ser, Senhor Deus, o centro de tudo, Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, estar, Senhor, nos ajudando, nos acolhendo, Senhor, nos abraçando, Senhor. Porque, Senhor Deus, uma nova história foi escrita. Uma nova história foi escrita, Senhor, na cruz. Porque o preço foi pago. O preço já é pago por todos nós. E eu te peço, Jesus, abre os nossos olhos para que nós possamos ver, Senhor, a grandeza do teu amor. Nós possamos, Senhor, ver a grandeza, Senhor Deus, das tuas misericórdias sobre nós. Derrama a tua graça, do teu poder e das tuas misericórdias sobre nós. Nos enche, Senhor Deus, do teu Espírito a cada dia. Nos dá entendimento e sabedoria, Senhor, da tua palavra, porque nós necessitamos e nós precisamos de ti. Sem ti, Senhor Deus, nós somos barro, pó, nós somos cinzas. Nós somos resumidos, Senhor, resumidos ao nada. Eu te peço, Jesus, porque a honra e a glória e o poder pertencem a ti. Porque as nossas vidas pertencem a ti. Eu te peço, Senhor, continua se fazendo presente em nosso meio. Continua, Senhor Deus, nos dando, Senhor, clareza da tua palavra, guiando os nossos passos. Que nós possamos, Senhor, ser cheios do teu Espírito Santo. Que a luz do teu, o brilho do teu Espírito Santo, Senhor, venha, Senhor, iluminar, venha, Senhor, refletir, Senhor, em nós. É isso que eu te peço, Senhor Deus. E já te agradeço no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Fica com essa palavra hoje sobre a mulher a mulher samaritana, o encontro que aquela mulher teve com Jesus foi impactante. Foi algo que mudou a vida dela, que foi necessário para que ela entendesse que ela tinha valor. E que você possa entender hoje que você tem valor. Não importa qual foi o seu erro no passado, não importa qual foi o seu pecado, não importa quantas vezes foram, o importante é que hoje você se perdoou, você se arrependeu e você encontrou Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus possa te abençoar, né? Que o Senhor Jesus possa entrar na tua casa, entrar no teu lar. Que toda vez que você tiver alguma dúvida ou algum problema ou algo que esteja rotulando ou então aprisionando o teu coração, que você venha procurar direção na palavra de Deus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chega ao Pai se não for por Ele. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida, a sua casa. Deus abençoe, um beijão e até a próxima.